começa mais um Café com Autoridade. Programa que traz até você, internauta e telespectador, a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre as autoridades do nosso município. Hoje, aqui em nossos estúdios, Oscar Buturi, que é secretário de Comunicação. Oscar, obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado, Amaral. Obrigado também, à TV Osasco, TV Câmara. Exatamente. Pelo convite. Prazer falar com você, com o público que está nos acompanhando. Estamos à disposição para conversar sobre as coisas da nossa vida e da nossa cidade. Oscar, já vou de antemão pedir-lhe a permissão de chamá-lo de você. Um secretário jovem, eu me sentiria bem à vontade, não menosprezando a importância do seu cargo, mas para ficar uma coisa menos formal. Pois não, tranquilo, pode ficar muito à vontade, Amaral. Eu já me sinto à vontade nesta casa também, contigo. E é você mesmo, viu? Ok. Então, por favor, comece me dizendo a sua trajetória, onde nasceu, as formações e o que te trouxe até esse posto atual. Amaral, eu sou nascido em Osasco mesmo, Nasci na região da Vila Yolanda. Você nasceu em que época, em que ano? Eu nasci em 71, tenho, portanto... Então nasceu em Osasco mesmo, em Osasco mesmo, Hospital Cruzeiro do Sul, na região da Vila Yolanda, como eu disse. E meu pai, comerciante lá no bairro, trabalhou, teve mercearia, depois serralheria, ficou muito tempo trabalhando. Hoje meu pai vive no interior. E eu sou da época ainda que eu estudava, Amaral, no antigo SESI 038, que ficava na antiga CIMAF, hoje Belgo, Então ali fiz o meu primário na ocasião, depois estudei nas escolas públicas, passei uma escola lá na região do antigo Jardim Maurício, hoje é MEF Cecília Correia Castellani. Depois estudei no Larizate, no Major Telmo, depois fiz o Senai na Dir Dias de Figueiredo aqui em Osasco, sou também, portanto, técnico em metalurgia. Trabalhei em várias áreas, trabalhei na indústria, na área de controle de qualidade, auditoria de qualidade. Depois de muito tempo trabalhando na indústria, Amaral, em Osasco, na região metropolitana de São Paulo. Depois acabei me enveredando pela área fui fazer a minha graduação em arquitetura e urbanismo, foi a partir daí que tive inclusive uma participação depois na Rádio Nova Difusora, isso em 2004, mas pela relação na ocasião que a emissora tinha com a comunidade Carisma, que funciona hoje lá em Quitaúna, e a partir dessa experiência eu vim a conhecer, Amaral, o hoje prefeito Jorge Lapas. Sim. Então, convidado na ocasião para ser secretário de obras do prefeito Emílio de Souza, e aí eu fui conhecer, na verdade, o Jorge naquela ocasião, já no início de 2005. Você já foi secretário noutra pasta? Não, na verdade eu fui assessor do Jorge Lapas, fui sim secretário em outra pasta, mas não em Osasco. Em 2005 eu fui trabalhar com o Jorge Lapas em obras. Em obras, nosso atual prefeito, a formação dele é de engenharia. Engenharia civil. E ele vem anteriormente na parte de obras. De obras, foi ali que eu conheci, comecei a trabalhar com ele em janeiro de 2005. Fiquei com o Jorge Lapas naquela ocasião até 2008, mas aí já na Secretaria de Governo, porque ele passou à Secretaria de Governo no início de 2007. E aí, veja só como são as coisas, Amara. Eu fui fazer uma pós-graduação, ela é chamada Gerente de Cidade. É a gestão pública municipal, na verdade, Sei. E na ocasião eu conheci uma amiga, estudei com secretários de outras cidades aqui da região, vereadores, e uma amiga que veio a ser eleita no interior de São Paulo, na cidade de Cruzeiro, no Vale do Paraíba. No cargo de prefeita. Prefeita. E aí convidou a mim e outros amigos também, e então eu fui para o interior, no Vale do Paraíba, região que eu adoro, conheci, me apaixonei por aquela região, fui secretário de Meio Ambiente lá. Então, trabalhei lá por 3 anos, quando então, veja só, fui chamado para assumir o meu cargo efetivo, porque
porque eu havia, hoje eu sou arquiteto de carreira da Prefeitura de Osasco, então eu voltei no final de 2011 para assumir aquele cargo e também passei a ser já imediatamente o adjunto do Valdir Ribeiro, que hoje é secretário de Relações Institucionais, o Valdir que na ocasião era o secretário de Obras e acumulava a pasta de Transportes e da Mobilidade Urbana. Então fiquei lá por um tempinho até terminar o governo de Emídio, quando fui alocado em outra área, no gabinete SRI, que é Relações Institucionais, até parar hoje, onde estou na Secretaria de Comunicação Social. Fiz um relato aí. Achei uma bela história, um belo currículo, mas desculpa a franqueza, eu não achei o elo de ligação com comunicações. Aonde liga? Eu acho, Amaral, que vem de uma série de coisas que eu venho fazendo ao longo do tempo, especialmente na Prefeitura de Osasco, mas eu escrevo, é bom que se diga. Hoje eu, inclusive, tenho uma coluna no jornal Correio Paulista. Um abraço para o Vanderlei Berrocoso. Perfeito, Vanderlei, toda a equipe dele, pessoal que eu gosto muito. E eu já escrevia, Amaral, há muito tempo. Escrevia para a família, amigos, tinha minhas crônicas lá e algumas pessoas sabiam disso. Quando eu passei pela Rádio Nova Difusora em especial, desenvolvi ali um trabalho que começou muito pequenininho e foi evoluindo, a gente foi ganhando espaço à medida que o tempo passava. Daí vem um gosto por comunicação e eu sempre fui uma pessoa muito... comunicativa. Eu acho que... Diga-se de passagem, ele não deixa nem eu perguntar. Pois é. Ele fala só, mas que bom. Pois é. Que bom que você tem essa desenvoltura e você consegue ter uma comunicação. Isso facilita na sua atual atividade? Eu acredito que sim, porque na atividade em que eu atuo hoje, a relação é fundamental. Aliás, em qualquer área, né? Se relacionar bem com as pessoas, ter essa inteligência interpessoal que eu estou aprendendo, eu acho que é fundamental. A memória é fundamental? Lembrar o nome da pessoa, uma vez tendo uma interlocução com o indivíduo A, B ou C, num segundo encontro, lembrar de detalhes facilita? Facilita. Isso não preciso eu dizer isso. Eu acho que toda pessoa que se depara com alguém assim percebe. Eu acho, eu tenho boa memória, não a esse ponto de lembrar tanto, mas eu admiro muito pessoas que estão assim. Que te dá uma importância, sim, né? Você, sim. Quando pensa que não, um assunto que você abordou há um período atrás, sim. A pessoa detalha aquilo, você se sente importante. E é uma estratégia do interlocutor, de quem detém esta arte, mas a gente se sente valorizado. Com certeza, eu admiro muito. Alguns bons políticos têm essa habilidade, outros nem tão bons assim, mas eu reconheço que essa é uma habilidade importante. E volto a repetir, Amaral, não é apenas nessa área em que eu atuo, né, que é uma área política e pública, porque relação pessoal, ela é da vida. Todos os sentidos. Exatamente. Famílias, familiares e em tudo. As pessoas normalmente que não dominam esta técnica, elas são tidas como tímidas. Sim. Porque elas evitam uma aproximação para depois não ser cobrado. E você perguntar, como vai seu pai? Mas meu pai, eu te falei que meu pai morreu. Sim. Morreu para você, filho ingrato, porque para mim tá vivo. Essa é clássica. Essa é clássica. Eu costumo dizer que, e quando falo, às vezes algumas pessoas falam assim, olha, mas fulano de tal, eu já me deparei com isso no meu dia a dia. Mas eu lembro de um caso em especial em que uma pessoa me entregou um currículo, Amaral, e veja só, e falava bem, olha, essa pessoa fez isso, fez aquilo, estudou isso, escreveu artigos sobre determinadas áreas. E quando eu olhei, de fato, olhei o detalhe do currículo, ele tinha muita experiência teórica, pouca prática, e isso acabou me chamando a atenção. Mas isso isso foi determinante naquela ocasião. Eu precisava de uma pessoa menos teórica. Mas eu costumo dizer, e é isso que eu queria destacar, mano, que quando eu falo em competência profissional, eu não vejo apenas a base teórica que a pessoa tem. Não apenas, olha, fulano de tal passou por determinada instituição, né, estudou em determinada academia. As formações acadêmicas não pesam tanto quanto... Sim, o dia a dia, sabe?
a vivência, muitas experiências diferentes, isso para mim é muito importante. E eu não consigo dissociar, Amaral, a experiência, a vivência, o conhecimento e o relacionamento interpessoal. Para mim, isso é fundamental e um profissional, ele precisa obrigatoriamente, para ser completo, ele precisa ter boa relação interpessoal com aqueles que o rodeiam. Com certeza. Imagina um clima, por mais competência que a pessoa tenha, mas uma pessoa que a gente tem como intragável, como intratável. Sim. Aquela pessoa que é muito bom no que faz, mas não tem espírito de equipe, não tem uma boa comunicação. Se vê isso também, na falta de comunicação, em certos professores. Eles são mestres no Perfeito. que fazem, mas têm dificuldades de comunicação, da didática propriamente dita. Então, a comunicação, ela está no dia a dia meu, seu, do telespectador, a gente nem se dá conta. Assim como a matemática, a música, ela está intrínseca no nosso dia a dia, Perfeito. no nosso cotidiano, e nós não nos damos conta. A comunicação em si é a forma com que você se expressa, é a forma com que você tem a possibilidade de expor uma ideia e outra coisa, receber. Muitas vezes, quando você diz para uma pessoa um determinado tema e a pessoa não entendeu, o primeiro ímpeto é você dizer, pô, que cara burro, ele não está me entendendo. Sim. Quando muitas vezes é você que não está se fazendo se entender. Sim, não está comunicando direito. Você me fez lembrar de uma ocasião em que, também ouvindo um professor, e olha só, salvo engano, eu devo ter tido essa aula em 91, 92, com um professor na área de metalurgia, veja só, no Senai, aqui de Osasco, né, o Nadir Dias de Figueiredo, do qual eu tenho boas recordações, e o professor ele falava sobre o emissor, o receptor da mensagem, né? Então você tem um emissor e você tem um receptor. E um instrumento. E um instrumento. E nem sempre a mensagem que o emissor está emitindo, ela está chegando, né, da forma como ele imagina. Sim. Então, acho que a maioria das vezes não acontece. Provavelmente a maioria. E porque há uma série de fatores, né, que estão ali relacionados e que interferem nessa dinâmica. Então, é importante que quem comunica, ele precisa se colocar do outro lado e pensar em todas essas variáveis para que ele possa se comunicar. Dicção, principalmente. Também. Nem que você tenha uma voz que não seja agradável, mas ela pelo menos precisa ser pronunciada, frase por frase, letra por letra, sílaba por sílaba, para que no mínimo a pessoa te ouça. Perfeito. Pode até não entender, Sim, mas sim. que pelo menos te ouça, porque fica aquele erro de comunicação, aquela falha. E outra coisa que isso é particular meu lá em casa. Minha esposa me fala um determinado assunto, eu digo que não entendi, ela pega o finzinho. Eu sou obrigado a dizer, por favor, fale a frase inteira. Perfeito. Comece do começo. Perfeito. Porque eu acho que isso também é uma característica de gênero. Sim. Homem tem mais dificuldade. Sim. Isso é o meu sentimento. Homem tem mais dificuldade de entender, ou mulher tem mais facilidade de falar que entendeu, mesmo que não tenha entendido. Elas enganam bem elas nessa parte. Elas enganam bem. Mas eu acho que elas entendem sim, viu? Elas porque têm a capacidade que a mulher tem... De ser multitasking, inclusive, de fazer mais de uma coisa simultânea. Perfeito. E que eu tenho muita dificuldade, os homens têm nós dificuldade. Temos, é uma característica masculina. A gente foca e se eu for te interferir, você não vai continuar fazendo e me responder. Sim. Um dos dois separa. Olha, você sabe que a gente conduz, né, no dia a dia, participa e também conduz muitas reuniões, né, em grupo, evidentemente, se é uma reunião é em grupo. E é muito comum, eu gosto de conduzir a reunião com um falando. Apenas uma pessoa fala e os outros prestam atenção. E se você, qualquer descuido, começa aquelas conversas paralelas. Né? E eu tenho dificuldade, porque eu preciso prestar atenção em um. E quando você tem muitas pessoas, a chance de você se perder é muito grande. De se dispersar. Mas é porque, de fato, quando começam com muitas conversas paralelas, eu tenho absolutamente dificuldade de manter o foco. Oscar, vou pedir licença a você, que nós iremos para um rápido intervalo e voltamos já. Não saiam daí. De volta com o Café com Autoridade, dando continuidade a este bate-papo com Oscar Buturi,
que é secretário de comunicação aqui da nossa cidade. Secretário, as redes sociais, elas interferem diretamente nas formas de comunicação do ano de 2015? Mais do que nunca, né? Hoje, cada vez mais a gente tem que se render a essa ferramenta, ou a essas ferramentas, Amaral, porque as pessoas estão cada vez mais conectadas, né? Elas buscam, elas percebem a facilidade de se comunicar através desses meios, e confesso que há pouco tempo a gente ainda resistia não ao uso da ferramenta, mas especialmente falando já de Prefeitura de Osasco, como nós temos uma ferramenta importante que é a Central 156, que é o nosso principal canal de comunicação com o cidadão, a gente sempre insistiu para que ele continuasse sendo o principal, ainda, mas a gente resistia a algumas respostas via redes sociais. Mas isso absolutamente já está ultrapassado. Hoje a gente percebe como é importante se relacionar com o nosso público através dessas mídias, porque as pessoas, como eu disse, estão cada vez mais conectadas, usando isso. É uma mídia que tem transformado a vida humana, eu diria, né? Então a gente não poderia estar fora disso também. E os instrumentos tradicionais, triviais? A Prefeitura ela lança a mão de carros de som para mandar um aviso de vacinação ou de castração de animais, enfim, seja lá o que for. Ainda se tem as mídias convencionais, e como fica, já aproveitando, uma vez que a resposta seja afirmativa, que eu já vejo a sua sinalização que sim, não poder colocar outdoor no centro da cidade. A Prefeitura, assim como qualquer outro, também não pode. Não pode. As regras valem para todos, né? Mas em relação às mídias tradicionais, nós as utilizamos e elas têm uma vida, assim, a gente percebe que elas são tão úteis quanto, né, com as redes sociais. A gente até em Osasco, Amaral, elas são muito utilizadas, né? Nós comunicamos com o nosso público, com carro de som, como você falou, com faixas, outdoors, falamos através de rádio, TV também. Então essas mídias elas são cada vez mais utilizadas e nós não podemos abrir mão delas, porque boa parte do nosso público está acostumada a saber das coisas da administração e da cidade por esses canais também. Então nós os utilizamos como sempre e percebemos que a vida desses meios continua firme. Falando em redes sociais, eu gostaria de aproveitar um momento. Faço parte atualmente de um grupo de amigos que nos encontramos depois de 30 anos. Não quero ser injusto aqui, deixando um abraço para um ou para outro, mas alguns são especiais. Um abraço para o Aguinaldo, Alvarenga, Sérgio Rui, enfim, o pessoal da banda da Fundação Bradesco que nos reencontramos. A rede social ela tem esta particularidade, ela consegue congregar pessoas que de outra forma teria perdido contato, não se veriam nunca mais, né, secretário? Isso acontece, eu tenho minhas experiências pessoais também, redescobrindo né, pessoas e amizades que há muito a gente não via. As redes sociais, elas têm, Amaral, qualidades, né, têm vantagens muito grandes como essas, né, de manter a relação de pessoas distantes. Tem os seus perigos também, né, mas eu costumo dizer que, se bem utilizada, se bem aproveitada, ela nos é muito útil. Porque é uma faca de dois gumes, né? Já disse alguém, e sabiamente, que as redes sociais unem as pessoas que estão distantes e afastam as que estão próximas, né? Muito bom. Uma vez eu achei engraçado, minha filha e um sobrinho, isso já faz algum tempo, mas um disse para o outro numa festa de aniversário: vamos cada um para sua casa para nos falarmos acho que na época era MSN, alguma coisa assim. Quer dizer, as crianças perderam o olho no olho, perderam aquela vocação de estar presente. Eu acho que isso haverá uma diferenciação no adulto de amanhã. Eu não sei como será o comportamento deles, uma vez que parece que falar nas redes sociais é mais fácil do que olho no olho, é mais fácil dizer um não, é mais fácil fazer muitas coisas, né? É verdade, e as pessoas têm uma coragem, eu acho isso intrigante, como algumas pessoas têm uma coragem de se manifestar
através do computador, das mídias sociais especialmente, coragem que não tem No pessoalmente, pessoalmente. né? E quanto ao futuro, Amaral, também eu fico bastante intrigado o que será dessa geração, eu acho que da nossa geração também, porque nós estamos envelhecendo, né? Chegaremos lá no futuro, teremos uma realidade diferente dos nossos pais, dos nossos avós. Mas, por outro lado, né, tem a questão dessa comunicação, que ela também permite, por exemplo, que idosos, eu vejo muitas pessoas hoje da terceira idade, que conseguem permanecer, estão conectados e, por isso, acho que enfrentam melhor uma possível solidão, né? Agora, há essa preocupação também dessa juventude, essa garotada que está tão familiarizada com as ferramentas digitais. Como se sempre houve, né? Eles não pensam que em 90 não tinha. Nós ainda brincávamos de carrinho de rolemã, empinávamos pipas, saíamos para a biblioteca fazer uma pesquisa, tínhamos uma interatividade que para eles, como sempre, a internet como se ela sempre estivesse aí. Sim, para eles é estranho as brincadeiras de rua, quer dizer, essa relação que você tem, que precisa ser construída na escola, né, e fora dela, mas essa é uma incógnita para o nosso futuro, como há de ser, né, o nosso futuro com essa geração. Como a gente vicia nisso, né? Antigamente havia uma preocupação de estar com o seu filho, com a sua esposa num supermercado e se perder, e como nos reencontrarmos lançando mão do serviço de alto-falante, fulano de tal queira comparecer na administração. Hoje em dia com o celular é tudo tão prático, outra dificuldade que eu vejo da tecnologia, a facilidade de fotografar. Nunca se fotografou tanto quanto agora, só que no meu entendimento não se guarda. A gente tira as fotos, deleta o celular, troca de aparelho. Daqui 10, 15 anos vai falar, essa foto eu tenho. Não tem. Não tem. Você tem uma facilidade muito grande de registrar e um não comprometimento em armazenar. Os mais prudentes, né, os mais organizados, talvez consigam criar um método, resolver isso, mas é uma preocupação, eu tenho essa preocupação, porque eu percebo quanto eu já perdi de arquivos que ao trocar de computador, ao trocar de sim. celular, e os nossos pais não, pode ir lá que tem o albinho de fotografia, quando não o binóculo, para quem se lembra do binóculo. Mas porque perdemos o hábito de revelar, né, as fotos que mais lhe agrada, né? Mesmo um dispositivo, Amaral, um HD, que você possa guardar aquelas que, né, mais lhe agradam, né? Mas, enfim, de fato é uma preocupação mesmo, e a gente é capaz de chegar no futuro e não ter imagens do nosso passado. Oscar, o nosso programa ele caminhou tão rápido e foi um bate-papo tão gostoso, e eu, desculpa, telespectador, fui egoísta a ponto de querer tê-los só para mim, mas eu não poderia deixar de fazer a pergunta da Adriana Neves, final telefone 2976, que pergunta se a Secretaria da Comunicação ouve a população de Osasco e se o secretário vai às ruas para saber os anseios da população. Secretário, eu pediria que fosse rápido nas respostas, realmente, porque nós estamos a poucos minutos do término e tenho mais algumas perguntas. Qual o nome da a Adriana Neves. Adriana Neves. Adriana, a secretaria, ela ouve, porque as coisas, as reclamações, as sugestões, elas reverberam rapidamente na secretaria, porque a gente está conectado, está sabendo das coisas que acontecem na cidade, hoje principalmente através das redes sociais. Assim como vários outros secretários, eu também ando bastante na cidade, mas quem anda bastante pela cidade é o prefeito Jorge Lapas. Ele anda, ouve bastante a população, e quem está ao seu lado, seus assessores, né, sejam secretários ou outros assessores, eles também estão sempre atentos e ouvindo aos anseios da população. Por isso, eu acho que nós, a administração, estamos sim conectados, sabemos o que está acontecendo, e o prefeito especialmente, Amaral, conhece bem os problemas da cidade, porque o Lapas é um prefeito diferente, anda muito acessível, simples, e eu acho que a gente está, nessa parte, a gente consegue estar bem informado sobre as coisas do nosso município. A Helena Tavares, final do telefone 4196, e assim como eles, participe dos nossos programas em geral pelo WhatsApp 958935075. E como eu já disse, a Helena Tavares, final do telefone 4196,
Pergunta: secretário, tenho curiosidade em saber quais os maiores desafios da Secretaria de Comunicação. O cidadão osasquense quer saber das novidades e das obras da cidade. Helena, o maior desafio é comunicar-se efetivamente, né? A prefeitura é uma grande organização que produz muito todos os dias. Não são apenas as novidades que chegam ao município, que a prefeitura implementa, mas todos os serviços que esse grande batalhão de pessoas realiza todos os dias, né, precisa ser informado à nossa população. Então, o principal desafio que nós temos hoje é comunicar com eficácia tudo aquilo que a prefeitura produz. As novidades, Amaral, na verdade, a gente tem agora investido um pouco mais na parte de vídeo. Vamos também, estamos mudando, importante, viu, em primeira mão aqui, Amaral, estamos mudando um pouco a nossa assinatura, né, a assinatura da administração. Agora passa a ser Prefeitura de Osasco, você é muito importante para nós, porque isso é importante, né, o cidadão osasquense, né, a prefeitura trabalha para as pessoas, o prefeito trabalha para as pessoas. Então, essa assinatura está já... É um jargão que vai ser utilizado. Sim, exato, é um slogan, uma assinatura, né, que passa a ser utilizada a partir de agora. E a gente tem agora, vamos focar mais a nossa comunicação, vamos diluir menos, né? Porque a gente produz tanta coisa e às vezes você fica falando vários assuntos e a população não capta a sua mensagem. Então nós vamos falar sobre assuntos que são pilares do nosso governo, como educação, como os investimentos que o prefeito tem realizado na Zona Norte de Osasco, e na saúde e na habitação, que são áreas, Amaral, em que a prefeitura tem realizado um trabalho extraordinário e que a gente precisa contar mais à população. Secretário, chegando já próximo ao final do nosso programa, eu deixo as câmeras para suas considerações. Eu quero agradecer mais uma vez pelo convite, Amaral, dizer que é sempre um prazer estar falando com vocês, é um prazer falar das coisas de Osasco, que é uma cidade que a gente ama tanto e trabalha com tanto afinco. Nosso dia a dia ele é muito agitado, muito atarefado, a gente trabalha de segunda a segunda, mas a gente faz isso com muito amor pela cidade. Então, um abraço ao seu público, né, e dizer que nós estamos sempre à disposição, sempre que puder, e viremos aqui com a maior satisfação. O Café com a Autoridade agradece a sua presença, a sua audiência. Vai ficando por aqui, tenham todos uma ótima semana e voltando a deixar aquele forte abraço em cada um, especial para a turma da Banda Marcial Fundação Bradesco, que eu amo de paixão. Tchau, até o próximo.